Oi pessoal, esse vídeo faz parte de uma série para auxiliar vocês no processo de aprendizagem de programação estruturada usando Python. Tá? No primeiro vídeo, no segundo vídeo na verdade, nós aprendemos como utilizar o shell do Python. Tá? E aí fizemos uma série de comandos, tá? Que permite a gente imprimir coisas na tela. Se vocês bem lembram, o comando para imprimir é o comando print. Tá? Comando print. E aí, o que foi que nós imprimimos? Nós imprimimos, lembrando que sempre temos que colocar parênteses após o print, tá? Você não precisa desse espaço aqui não, certo? Você pode colocar print, abre parênteses e em seguida aquela coisa que você quer imprimir. Então imprimimos hello world, fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses, e quando pressionamos enter ele imprime aqui a frase hello world. O que eu quero ver nesse vídeo são tipos de dados, né, tá? Tipos de valores e operações com esses valores. Então, o que é um valor? Um valor é um construto básico de qualquer linguagem de programação, que pode ser uma letra, um número, um conjunto de letras ou caracteres. Inclusive, no vídeo anterior, nós usamos alguns valores em conjunto com a operação, em conjunto com a função print. Que valores foram esses? Por exemplo, hello world. Hello world é um valor do tipo string, certo? Do tipo sequência de caracteres. Tá? Então, esse valor, essa frase aqui, hello world, ela é um valor dentro de Python, dentro da linguagem Python, e o tipo desse valor é string. Tá? Existem outros tipos na linguagem, sem dúvida. Então, por exemplo, 3. 3 é um valor do tipo inteiro. Então, print 3. E aí ele imprime 3 aqui na tela. Veja que 3 ele não está envolto em aspas. Tá? Portanto, não é um string. 3 é um valor inteiro, do tipo inteiro. Tá? Quando você não está certo de que tipo é aquele valor, você pode usar a função type. Então, veja que é mais um comando que a gente acaba de aprender em Python, certo? Então, type, e aí eu vou colocar um string qualquer aqui, por exemplo, meu nome, Henrique, enter. Esse valor que eu passei aqui para essa função type é do tipo string, tá? Por isso que ele escreve aqui str, para dizer que esse valor aqui, tá? Que utilizamos em conjunto com a operação type, com a função type, é do tipo string. Então, se eu digitar aqui, ó, type 3, ele vai dizer que esse 3 é do tipo int, de inteiro, ok? Então, sempre que quisermos determinar de que tipo é um determinado valor, utilizamos essa operação, essa função type, tá? Bom, além desses valores string, aqui, vamos fazer com hello world também, tá? Só para você acreditar que hello world. Hello world. Então é da classe, é do tipo string também, certo? Então, obviamente é muito fácil de identificar de que tipo, de identificar um string, certo? Quando alguma coisa é do tipo string, porque ele vai estar envolto em aspas, tá? Veja que o 3 aqui ele não está envolto em aspas, portanto ele não pode ser um string. Então, em Python temos também como representar números decimais além de números inteiros. Como fazemos isso? É simples, utilizando um ponto, né? Então 5.7, por exemplo, é um número decimal, tá? É um número que a gente chama de decimal. Então, se eu digitar aqui print 5.7, ele vai imprimir aí 5.7 na tela. Qual é o tipo de 5.7? Qual é o tipo de 5.7? Ele vai dizer que o tipo de 5.7 é float. Por quê? Porque internamente, dentro do computador, ele representa números decimais com uma representação, com um formato que a gente conhece como ponto flutuante. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso agora, mas guarde aí na sua mente que float quer dizer decimal em Python, tá? Então, ok, vamos brincar um pouco agora com essa função type, tá? Eu vou digitar aqui, ó, type
e aí entre aspas 5.7. De que tipo, qual é o tipo desse valor aqui? Qual é o tipo desse valor aqui? É float ou ele é string? Isso é um string, certo? Então veja que você não tem isso aqui não pode ser considerado um número decimal. Ele é um número decimal para nós seres humanos, mas a representação interna dele, como ele está envolto em aspas, a representação interna dentro do computador, como ele está aqui envolto em aspas, vai ser classificado como um string, tá? E aí isso tem uma série de consequências, certo? Então, bom, conhecemos agora três tipos básicos: string, int e float. E aí vamos fazer algumas operações com esses. Vamos usar Python como se fosse uma calculadora, tá? No primeiro momento. Então, o legal de Python é que você pode fazer operações, tá? Então, 2 mais 2 e Python responde 4, né? E aí, obviamente, 2 mais 2 você não precisaria fazer em Python, você sabe de cabeça, mas enfim, você pode fazer coisas um pouco mais complicadas do que 2 mais 2, certo? Então, 50 menos, sei lá, 5 vezes 4, tá? Então, aqui um pouquinho de cabeça, 5 vezes 4, 20, 50 menos 20, 30. Por que eu fiz aqui primeiro 5 vezes 4? Porque há uma precedência de operadores. No final, quase bem perto do final da aula, eu vou mostrar para vocês qual é a precedência em Python, mas é só lembrar que segue a mesma precedência da matemática que a gente usa no dia a dia, tá? Então, 5 vezes 4 é uma operação de multiplicação, então ela vem primeiro. Então, 5 vezes 4, 20. Então, 50 menos 20 teria que dar 30. Ok? Tranquilo. Então, o que é que acontece quando a gente quiser dividir um número em Python? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 dividido por 4. Isso vai dar 1.25. Tá? 1.25. Veja que eu dividi um número inteiro por um outro número inteiro e isso devolveu ou retornou para nós, como é mais usual em programação, um número decimal ou um float. Tá? Então, eu posso fazer operações com determinados tipos, tá? Nesse caso inteiro, e isso retornar um tipo diferente, nesse caso aqui float. Tá? Então, vamos fazer uma operação um pouquinho mais complicada agora também usando parênteses. Existe parênteses em Python para você dar precedência de operações. Tá? Então, 20 menos, sei lá, 3 vezes 7, fecha parênteses, isso tudo dividido por 2. Bom, vamos fazer aqui de cabeça quanto é que deve dar essa coisa. Veja, ele tem um parêntese aqui, tá? Então eu preciso fazer essa operação primeiro, certo? Então, 3 vezes 7, 21. 20 menos 21 vai dar menos 1. Menos 1 dividido por 2 vai dar menos 0,5, tá? Python oferece essa oportunidade de você fazer, de representar números negativos, tá? Então isso aqui é um tipo float, tá? Negativo, ok? Veja aqui que eu usei apenas inteiros e parênteses para realizar essa operação, ok? Então, legal. Python tem um outro operador interessante caso você não queira que o número final venha na representação decimal. Então, você pode usar o operador barra barra para fazer uma divisão inteira. Então, suponha essa divisão aqui, 20 dividido por 3, por exemplo. Isso dá 6,6666666. Ele coloca um 7 aqui no final, mas porque a representação tem que ser finita, mas em tese, se você for fazer aí na mão, isso dá um número infinito, tá? Dá 6 infinitamente, depois da vírgula, depois do ponto nesse caso. Então, se eu não quiser essa representação decimal aqui, como é que eu faço? Então eu faço 20 barra barra 3. Tá? 20 barra barra 3. Isso vai me dar a divisão inteira de 20 por 3. Isso dá quanto? Isso dá 6. Tá? Ele despreza o que vem depois do ponto. Ok? Então eu tenho a representação, a divisão inteira de 20 por 3 aqui, eu uso barra barra. Se você não se interessar pela parte decimal, esse operador aqui resolve facilmente. Tá? E aí, se você quisesse apenas o resto da divisão de 20 por 3, como é que você faria essa operação? Então, o resto da divisão de 20 por 3 daria assim, ó, 20% 3. Esse caractere aqui, por cento, quer dizer o resto da divisão de 20 por 3. Tá? Isso aqui vai dar 2. Faz o exercício, faz aí na mão. Vai dividindo 20 por 3 e você vai ver que
isso vai dar 6, porque 6 vezes 3, 18, né? Então 20 menos 18 dá 2. Então, como eu não tenho mais como dividir 2 por 3, então isso aqui se torna o resto da divisão, tá? Podemos usar Python também para calcular potências, tá? Então, por exemplo, 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado ele representa assim. Então, asterisco, asterisco. Então, se você tem dois asteriscos seguidos, em vez de um só aqui, por exemplo, que significa multiplicação, com dois asteriscos seguidos, você tem um operador de potenciação. Então, esse aqui seria 4 elevado à segunda potência, ou 4 ao quadrado, que deveria dar quanto? 16. Tá? Então, tá aí. 4 elevado ao quadrado dá 16. Então, eu posso também, posso fazer de outras coisas, né? Então, 2 elevado a 10. Aqui, veja só, colocar espaços em branco entre o operador e o operando não tem problema nenhum em Python, certo? Então, você pode fazer tanto dessa forma ou dessa forma, tá? Isso vai depender do estilo de programação de cada um. Eu, por exemplo, prefiro assim. Eu acho mais elegante fazer dessa forma. Se você gosta de fazer assim, beleza, tranquilo, funciona também, tá? Então, isso aqui deve dar 1024, né? 2 elevado a 10. Ok? Legal. A interoperabilidade, vamos colocar dessa forma, entre alguns tipos em Python. Então, você pode operar tipos diferentes. Por exemplo, inteiros e floats, ou inteiros e decimais. Tá? Então, por exemplo, 10 dividido por 2,5. Tá? Isso deve dar 4, certo? Então, veja que aqui eu tenho um tipo inteiro, aqui eu tenho um outro tipo inteiro, né? E aqui eu tenho uma operação de divisão. Desculpa, aqui eu tenho tipo inteiro não. Aqui eu tenho um tipo float, um tipo decimal. Então 10 que é um tipo inteiro, um operador de divisão e um número decimal. Então eu vou dar Enter aqui, você vai ver que ele vai fazer a operação tranquilamente e vai retornar um float. Por quê? Porque a operação de divisão sempre, em Python, ela sempre retorna um pouco. Python 3.5, tá? Python mais antigo, 2.7, por exemplo, essa operação é um pouco diferente. Então, Python, a partir de 3, ele retorna, a operação de divisão sempre retorna um float. Tranquilo? Então, vamos em frente. Por outro lado, você não pode somar em Python um string com um inteiro. Então, se você tentar fazer assim, ó, Henrique mais 5, Python vai dar um erro aqui para você. Ele diz, olha, não consigo converter int de inteiro para string de maneira implícita. Então, se você quiser fazer uma operação entre strings e inteiros, você tem que fazer uma conversão explícita de um tipo. Eu não vou mostrar isso agora, tá? Eu só quero que você entenda que você não pode fazer operações de tipos diferentes, com operandos de tipos diferentes em Python, tá? No segundo momento, a gente vai ver que isso dá pra gente fazer de alguma maneira, certo? Mas não direto, como eu tentei fazer aqui, tá? Por outro lado, você pode somar um string com outro string, né? Então, como é que eu faço? Qual é o resultado de somar um string com outra string? Então, espaço aqui. Não, deixa sem espaço. Veja o que foi que ele retornou para mim quando eu somei um string com outra. Ele retornou uma outra string. Você pode representar um string com aspas duplas ou com aspas simples, é a mesma coisa em Python, certo? E aqui, o que Python me retornou foi a concatenação das duas strings. Tá? Então, da string Henrique com a string Cunha. Bom, se você quisesse ter colocado um espaço aqui, não tem problema nenhum. É só fazer assim. Henrique mais... Aí aqui você coloca um espaço. Cunha. Ok. Tranquilo, pessoal. Então, você pode somar inteiros com floats. Você pode somar strings com strings. Você pode somar inteiros com inteiros, operar, na verdade, inteiros com inteiros, mas você não pode operar strings com inteiros ou com floats, tá? Então, para finalizar, queria mostrar aqui para vocês uma tabela de precedência de operadores, tá? Então, em Python, como é que funciona a precedência de operadores? Primeiro será o operador de potenciação, tá? Operador de potenciação, que é o asterisco, dois asteriscos seguidos. Então, você não pode ter espaços entre esses asteriscos aqui, ok?
Em seguida, esses 4 operadores têm a mesma precedência, tá? Tem a mesma precedência. Então, multiplicação, divisão, divisão inteira ou o resto da divisão tem sempre a mesma precedência, tá? E em seguida temos a soma e subtração. Então, aqui essa tabela está em ordem de precedência, ou seja, o primeiro elemento da tabela tem maior precedência sobre os elementos seguintes da tabela, tá? Ok, se você quiser forçar uma precedência, você use sempre parênteses, tá? Então vamos fazer mais algumas operações aqui com parênteses para a gente ganhar mais maturidade nisso aqui. Veja, vou pegar aquela mesma expressão que a gente fez anteriormente, tá? Então 20, abre parênteses aqui, 20 menos... E agora veja que eu tenho aqui, ó, 3 vezes 7, né? Suponha que, por algum motivo, eu queria fazer primeiro essa operação aqui, 20 menos 3, tá? Então, como é que eu teria que ter feito? Eu teria que ter colocado um parêntese, um segundo parêntese, para forçar a precedência de 20 menos 3, tá? Então eu vou fazer isso aqui, certo? E, obviamente, isso deve dar um resultado diferente do que tinha lá. Vamos fazer a expressão primeiro, do jeito que ela estava, e depois a gente faz ela com parênteses. No 20 menos 3 ali, você vai ver que vai dar um resultado diferente, tá? Então, que deu menos 0,5, e agora eu vou fazer assim. 20 menos 3. Veja que não há colchetes e chaves como a gente tende a usar na matemática. Não há colchetes e chaves em Python, certo? Se você quiser fazer se você quiser forçar vários níveis de precedência, você tem que usar vários conjuntos de parênteses, tá? Cuidado para não esquecer, para não abrir um parênteses, esquecer de fechar, coisa do tipo, certo? Então, eu tenho aqui 2 níveis de precedência, tá? Então, 20 menos 3, e agora isso tudo vezes 7, tá? Fechei esse parênteses aqui, fecha esse primeiro parênteses aqui, tá? Que era o parênteses original que tinha na expressão, e eu divido isso tudo por 2. Isso aqui vai dar um número completamente diferente, por quê? Porque eu fiz 20 menos 3 primeiro, tá? Então, 20 menos 3 vai dar 17, 17 vezes 7 vai dar um número aí, que dividido por 2 vai dar isso aqui. Beleza. Ok, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje, então até o próximo vídeo.